Olá, meus arrematantes, meus amigos, tudo bem com vocês? Surgem muitas dúvidas aqui na nossa área comercial sobre alguns leilões que estamos fazendo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e a gente vai colocar esse link em alguns determinados leilões. Vou falar para vocês a grande pergunta sobre esses leilões. A primeira pergunta que sempre nos fazem é quem que está mandando esses imóveis para a gente fazer esse leilão. É um fundo de imóveis. São imóveis que, por algum motivo, ele saiu da área comercial. Seja imóveis que foram destratados, permutados, dados para terrenistas, para investidores, para bancos. E dado o momento, o comitente, esse fundo de imóveis, ele leva a leilão por um preço super abaixo do valor. Logicamente, o leilão sempre tem lance, então é a melhor proposta que vai chegar para o comitente, mas também é a melhor proposta que vai chegar para você, arrematante interessado em morar no imóvel, você que quer alugar, então são grandes oportunidades. Esse leilão que a gente vai fazer, eu sempre recomendo, leia o edital. O edital ele é cumprido, mas lá ele tem todas as regras. Todas as perguntas que fazem para a nossa área comercial, tá lá. Então basta só fazer uma boa leitura dele e com toda certeza você vai fazer um bom negócio. Mas eu vou tentar dar uma reduzida em algumas perguntas aqui e trazer para vocês uma resposta mais rápida, mas sempre leia o edital. Então, a primeira pergunta também que fazem muito é sobre por que 99 mil de lance inicial se são apartamentos que custam 350, 400 mil, 500 mil. Muitos de vocês não participaram da época dos leilões presenciais, principalmente leilões de veículos. O leilão de veículo e o leilão presencial, ele não tem uma base como, por exemplo, num leilão judicial, onde o juiz tem um laudo de avaliação e manda a gente fazer o leilão por 50% ou 60%. Então o lance é livre. Quanto que você me oferece? 50 mil, 100 mil, 120, 30, 140, 150, 200? A gente tem que ter uma base inicial. Essa base inicial foi colocada a 99 mil, mas são imóveis de 350, 400, 500 mil reais. Então, sempre tenta procurar na internet bases de quanto vale. Até porque a gente coloca um valor médio de mercado, mas muitas das vezes esse valor é até um pouco mais baixo do que o valor de mercado. Débitos. Todos os débitos de condomínio e IPTU serão quitados até a data do leilão. Então você vai receber um imóvel limpo, sem débito de condomínio e IPTU, e essas certidões vão ser emitidas pelo comitente e levadas para o cartório de registro, onde vai ser feito uma escritura pública. Uma venda como normal, só que com um valor muito mais abaixo do que no valor de mercado. O cartório ele exige todas essas certidões de estar tudo quitado, débito de condomínio e IPTU. Isso é para a segurança de vocês. Quem vai pagar a escritura? Escritura é impostos e registra essa escritura por conta do arrematante, como qualquer compra que você faz de imóvel. Outra pergunta, esses imóveis, eles são imóveis, qual a tipificação desses imóveis? Não residencial, residencial? Então, a gente sempre fala para vocês olharem na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel é o coração do leilão, né? Tanto o edital quanto a matrícula são muito importantes a leitura. Então lá vai estar escrito. O que é um imóvel não residencial? Eu não posso morar nesse imóvel? Pode morar, mas eles são imóveis feitos para short stay, para locações curta temporada. E com toda certeza, se você comprar um imóvel desse e amanhã o prédio entrar em alguma regra que você não pode alugar e não pode ter esse tipo de renda, esse imóvel em especial, ele não vai mudar a tipificação dele, porque ele é não residencial, ele já é um apartamento pronto, apto na documentação para você fazer a tua renda em short stay, que são grandes oportunidades. Se você olhar hoje quanto que a média que esses imóveis dão
no short stay, você vai ver que é muito maior do que a maioria dos lances finais que a gente tem aqui. Então, por exemplo, imóveis que saem às vezes 250, 300 mil, a locação de short stay é muito maior que 1% desse valor. Mas aí é o que você vai fazer o teu estudo. O leiloeiro ele está aqui para trazer a oportunidade, trazer a documentação em ordem, acompanhar todo esse processo de transferência para vocês. A gente não está aqui para poder fazer o cálculo, por isso que a gente coloca um lance inicial super baixo. Esses leilões, quando passa de 20 imóveis, eles são leilões muito compridos, né? Então eles ficam cansativos. Então a gente consegue ver aqui no nosso painel que as pessoas vão saindo do leilão, porque acha que... Então, assim, é muito importante você acompanhar o leilão todo. Ah, mas eu não posso porque eu tenho um compromisso, eu não posso ficar o dia inteiro acompanhando esse leilão. Então existe o lance automático. O lance automático, você entra no painel de controle, no painel de lances, e lá tem lá, lance automático. Nenhum concorrente vai saber o quanto que você está ofertando, e aí ele vai dando o lance incremento a incremento. Então se o incremento é R$1.000 ou R$5.000, ele sempre vai cobrindo até o teu lance final. Essas oportunidades, elas não são sempre que aparecem pra gente, né? Então, a gente sempre fala, aproveita as oportunidades, não espera o próximo leilão, ou a pessoa fala, putz, esse imóvel não era bem o que eu queria, mas eu acho que daqui a pouco vai vir outro, porque pode ser que não apareça mais, como pode ser que apareçam outras unidades. Desejo a todos muito sucesso, bons lances. Todo mundo que compra esse tipo de leilão com a gente, o feedback depois é extremamente positivo, né? A gente tem hoje, grande parte dos habilitados são pessoas que já compraram com a gente, gostou do produto e volta a comprar. A Racher Leilões tem 12 anos de existência no seu DNA, eu sou leiloeiro há 12 anos e... a gente está aqui em sede própria, a gente sempre tenta trazer o máximo de segurança para o comitente e para o arrematante, e numa grande grandes oportunidades acontecem aqui dia a dia. Hoje, você deixar o teu dinheiro em bancos é muito arriscado, como a gente acompanha várias notícias de bancos que por algum motivo você tem que ir se socorrer do fundo garantidor de crédito. Aqui na Racher Leilões você está comprando tijolo. Quem compra tijolo não erra, né? Existe até uma pergunta aí, um podcast que o pessoal fala se conhece a história do homem que faliu comprando imóveis. E aí a pessoa fala, não, nunca ouvi essa história, é porque essa história não existe. Quem compra imóvel, renda garantida, você pode revender, você pode morar, você pode alugar pelos modos normais, alugar short stay, então você tem uma grande oportunidade. E mais que isso, essa grande oportunidade são oportunidades que no tijolo, então sempre o imóvel nunca abaixa de preço. E você comprando no leilão com 50% de desconto, 60% de desconto, 70%, 80% do valor, né, que seja do imóvel, são grandes oportunidades. Porque hoje muita gente tem vontade de comprar, mas tem medo, né? E a gente sempre indica que todo leilão você consulte um advogado, mas mais que isso, é bom consultar um advogado, é bom consultar uma assessoria. Mas aqui na Racher Leilões é a casa de leilões que tem um DNA de alguém que sempre preza pelo comitente, mas também pelo seu arrematante. Desejo a todos bons lances, não deixe para a última hora fazer o seu cadastro, habilitar no leilão, e eu desejo que seja o primeiro de muitos para novos clientes ou para clientes já da casa, que sejam grandes oportunidades, e a gente está aqui sempre à disposição.